Hoje é quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Agora sim, o Natal está chegando. Faltam 3 semanas para o Natal. E estamos aqui para a nossa aula de número 97 do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio. E eu tenho certeza que você já curtiu esse vídeo, já compartilhou essa aula com todo mundo, para a galera saber. Estamos chegando na época do Natal, é hora de fazer bondade. Vamos fazer uma bondade. Curtir, compartilhar, juntos vamos chegar a 2.000 inscritos. Estamos chegando, até o final do ano nós vamos chegar lá, hein? Ajude a gente a chegar lá. Também temos lá no Instagram da Cavile, o Alquimia da Vida, toda terça e todo sábado. Além de, é claro, aqui na descrição você encontra o link para o nosso grupo de WhatsApp e o link dos outros cursos que a Cavile oferece. Vem conosco, vamos fazer uma casa muito legal, vamos fazer uma casa muito joia e nós estamos aqui para vocês, tá? Nós estamos aqui para ajudar vocês. E aí, como que foi nessa semana? É duro, não é? É uma pancada para a gente ter que pensar que, poxa vida, eu sou o problema. Hum, caramba, eu sempre pensei que eu era obsediado. Caramba, eu sempre pensei que eu era encapetado, que tinha alguém me fazendo mal. Caramba, eu sempre pensei que tinham feito macumba para mim. Eu sempre pensei que tinha um boneco de voodoo meu por aí. Putz, então sou eu que sou o erro? Eu que sou o problema? Uh-uh. É, eu sou o problema. Toda vez em que eu ouço sinais do universo, quando eu falo sinais do universo, gente, é tudo, todo, alguém falou para nós, eu sinto que não é minha hora, eu sinto que se eu fizer tal coisa não vai dar bom, eu sinto que tal coisa que eu tô tentando, não tá dando certo. Toda vez em que eu sinto algo nesse sentido, gente, uh-uh. Não é para ir. Não é para ir. Por isso que eu comentei com vocês. Quantas vezes será que o Frederico, que o Fred, não ouviu da boca das pessoas para ele tirar o pé, para ele não correr tanto, para ele ter calma ao volante, para ele ter paciência, para que ele não se excedesse no trânsito, para que ele não se excedesse na velocidade? Pode ter ouvido isso de muita gente, só que ele não deu ouvidos. Só que o problema não é o Frederico. O problema é que todos nós somos Frederico. Dá até fazer uma hashtag, né? Hashtag todos somos Frederico. E é verdade. A gente ouve todos os sinais, vive os sinais, percebe os sinais, mas não quer mudar. Mas assim como o Frederico acha que tudo é da cabeça dos outros. E acaba que uma coisa que eu venho falando desde o começo do nosso curso e que é a mais pura realidade, o que acontece? A gente terceiriza nosso problema. A gente terceiriza nosso problema. O outro passa a ser o grande problema. O outro passa a ser o grande vilão. Eu nunca. Uh-uh. De forma alguma, eu nunca. Quem que é o vilão é o outro. Quem que é o problemático é o outro. Quem que é o errado é o outro. Quem que é o causador de todo o caos da minha vida é o outro. Eu nunca. Sempre o outro. Sempre o outro. Eu nunca sou o causador do caos da minha vida. Eu nunca sou o problema na minha vida. Sempre é o outro. E aí, o que que acontece? Eu acabo que não mudo minhas consequências, meus problemas, eu não mudo minhas coisas, eu vou tendo as consequências, eu vou tendo as dores, mas eu não vou mudando, porque sempre é o outro. E aí entra naquilo que a dona Modesta falou para Rosângela, querida, não existe dor desnecessária. Se eu estou sofrendo com uma dor muito grande por algo, pode ser que essa dor seja necessária naquele momento para que eu mude de vida. Porque não existe dor desnecessária. Existe dor dispensável. Existe dor que eu posso dispensar, que eu posso fazer diferente e dispensar aquela dor. Isso existe? Existe. Legal, não se discute, quem está aqui não abre a boca, existe, acabou, pronto. Tá, ótimo. Mas algumas dores são
desnecessárias. Eu não precisava estar passando por aquilo. E se eu estou passando por aquilo, é porque eu procurei aquilo de alguma forma. É porque eu, com as minhas próprias mãos, estou procurando aquilo. Ou porque eu fui avisado e não acreditei. Ou porque ainda acreditando, eu não mudei. Ou porque eu terceirizei o problema, eu terceirizei a culpa, eu terceirizei o sentimento. Lembra da aula passada? Eu falei, a gente já tem uma frase pronta, a culpa é de, dois pontos. E aí eu tenho um monte de papelzinho que eu vou lá e... Aqui, ó. A culpa é do chefe. Pumba. A culpa é do chefe. E aí? E eu já tenho tudo pronto. Nunca eu sou o culpado. E com isso a gente sofre de dores que, para nós, são desnecessárias. Mas são extremamente necessárias. Por quê? Porque a gente está caçando com as mãos. Está caçando com as mãos. São dores evitáveis. A gente poderia evitar, mas a gente não quer evitar. Então, mais ou menos ficou assim, e eu espero que todos nós, eu pelo menos pensei muito sobre isso, né? Sobre essa questão da dor evitável. Então, ai, é difícil, mas a gente tem que pensar, não tem outra saída. As dores evitáveis são dores que a gente pega para nós sem necessidade alguma de pegar. Mas a gente pega, tá? Então vamos para a aula de hoje, vamos para o conteúdo de hoje, para ver até onde isso vai chegar. Vamos lá, vamos fazer a nosso compartilhamento aqui para ver até onde vai chegar essa história. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Isso, então, voltando, né, a Dona Modesta falando que não existe dor desnecessária, né, existem provas dispensáveis, tribulações que a gente poderia evitar, e aí a Rosângela pergunta para a Dona Modesta qual que é a diferença entre acaso e programação divina. A Dona Modesta, muito modesta, não quis responder e jogou para a irmã. E vamos ver hoje, então, qual que é a diferença entre acaso e programação divina. A irmã se falou, como vocês sabem, eu estou aqui no canto atrapalhando, né? Estou aqui em cima atrapalhando, eu vou ler para vocês. Sim, Dona Modesta, com prazer. Como sabemos, o acaso seria uma aberração das leis do universo. Portanto, não existe. Ai, como eu começou a brincar aqui com a Isla. Pronto. O acaso não existe. Nada é por acaso. Não existe o acaso. Como sabemos, o acaso seria uma aberração nas leis do universo. Portanto, o acaso não existe. Pronto, não existe acaso. E parte de uma concepção da ignorância em que ainda estagiamos. Então, ele não existe e parte de uma concepção de ignorância em que ainda estamos trabalhando aqui. Dessa forma, todo acontecimento tem suas razões explicáveis. Ponto final. Nossa, coitado. Foi de urgência, foi um acaso acontecer. Não, acaso não existe. As leis do universo contrariam a noção de acaso. Desculpa, o acaso contraria as noções das leis do universo. Mas ela continua. A programação reencarnatória, entretanto, é um plano com objetivos divinos em favor de quem regressa à sagrada experiência corporal na escola terrena. Então, olha só, a programação reencarnatória é um plano com objetivo divino em favor da gente. A reencarnação não é para a gente vir aqui e sofrer, tomar lambada porque eu tenho que resgatar. Não. A programação é um plano com objetivo divino em favor de quem regressa à sagrada experiência corporal na escola terrena. Então, portanto, tudo o que acontece com a gente, nada é obra do acaso. Está tudo programado e é tudo para nossa evolução. Tá? Então, ai, nossa, como eu poderia ter descoberto esse curso antes? Ou eu, como eu poderia ter começado a dar isso antes, a ter dado esse curso antes? Eu teria evitado um monte de sofrimento? Teria nada. Tudo está no tempo certo.
tudo. Nós estamos aqui porque o tempo certo é aqui. Quem caiu hoje? Oi, tudo bom? Você está caindo na nossa aula hoje? Você está aqui? É a nossa aula de número 97. Volta lá para a aula 1. Já há quase 2 anos a gente começou, mas não fique chateado. Se você caiu na aula hoje, é porque você tinha que cair na aula hoje. A sua preparação para mudança, para sua reforma íntima, era cair na aula hoje. Não existe esse negócio de, nossa, cair por acaso. Não, você caiu aqui porque você precisa. E precisa hoje. Nossa, podia ter sido há 10 anos. Não podia, não podia. A gente quer muito. E é por isso que a irmã Cidufu coloca, quando ela está explicando, que a gente tem uma concepção muito ignorante, né, sobre isso, sobre acaso, sobre as coisas, né? E ela coloca que todo acontecimento tem suas razões explicáveis. E o maior deles é, se você caiu hoje, é porque você precisava desse conhecimento hoje. Se você está comigo desde a aula 1 e não abandonou, é porque você precisava de conhecimento. Mas só para vocês terem uma ideia, nossa aula 1 já está com mais de 1.200 acessos, mais de 1.200 pessoas assistiram nossa aula 1, e hoje a gente está lá em torno de 30, 40, 50, sempre navegando disso. Ah, então quer dizer que o curso não é bom? Não, necessariamente. Pode ser que desses 1.200 que já assistiram a aula 1, vários não precisavam desse conhecimento nesse momento. Vários não estão prontos para o conhecimento nesse momento. Vários não estão prontos para o conhecimento da forma como eu explico. A gente não sabe, a gente não sabe. A única certeza que a gente tem é a programação reencarnatória é um plano com objetivos divinos em favor de quem regressa à sagrada experiência corporal na escola terrena. Em favor. Nós não estamos aqui para sofrer. Ou a reencarnação é favorável, é boa, é um plano feito a nosso favor, para a gente melhorar. Está muito claro. Então, o acaso não existe, a sorte não existe, não existe. O que existe é, no momento certo, as coisas vão acontecer. No momento certo, as coisas vão vir. Por isso que a gente comentou muito aula passada sobre o ouvir o universo, sobre ouvir o que está acontecendo. Se eu estou ouvindo muito uma determinada coisa, é porque chegou a hora de eu mexer naquele vespeiro. É porque chegou a hora de eu mexer naquilo. Ah, eu estou no terceiro emprego meu, por exemplo, e é a terceira vez que alguém me fala que eu, nossa, você é paradão demais. Você quer ser vendedor, mas você não vende nada, você não convence as pessoas. Você fica muito parado. Então, das duas, uma. Ou eu preciso dar um jeito de melhorar meu jeito de ser, ou eu preciso caçar outra coisa. O universo está falando, mas não, eu não quero nenhum nem outro, eu quero ser do jeito que eu sou e continuo sofrendo do jeito que eu sou. Entendeu? Então, nada é por acaso. O acaso não existe, a sorte não existe. O que existe é o momento certo, a hora certa. Nossa, mas meu pai jogou a vida toda na loteria e nunca ganhou. É porque não era para ele ganhar. É azarado? Não, só não era para ele ganhar. Não era para ele ter isso. Às vezes, se ele tivesse ganho, tudo teria enroscado a vida. Por quê? Porque tudo está certo e tudo é para o nosso melhor. Tudo está correto e tudo está a nosso favor. Tudo está certo e tudo está remando com a gente. Entendemos? Entendemos essa passagem? Tá tudo tranquilo, coraçãozinho mais leve, coraçãozinho mais tranquilo, entendendo que a vida é assim, beleza? Estamos tudo numa boa? Tamo. Então vamos continuar. Semelhante projeto sofre as mais intensas e flexíveis alterações ao longo da jornada. Por quê? Porque nós vamos moldando. Por exemplo, eu não recebi um livro, vou até mostrar um livro aqui, né? Eu não recebi um livro escrito tudo que eu deveria fazer. Eu não recebi. Eu não tenho
Um livro que me explica passo a passo tudo que eu tenho que fazer. Não tem. Não tem um livro que me fala, ó, hoje é dia 4 de dezembro. Beleza? Beleza. Amanhã, dia 5, vai te acontecer o seguinte: você vai chegar para trabalhar e você vai ser contrariado. E aí, nessa contrariedade que você vai sofrer, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar e devolver para a pessoa. Não tem. Não existe manual de instrução para a vida reencarnatória. Se não existe manual de instrução, então eu vou criando o meu manual de instrução. E eu vou vivendo. Por isso que cada vez as coisas vão mudando. É só lembrar, há duas, três aulas que eu comentei, não deu tudo errado, graças a Deus, né, na minha palestra. Cada coisa daquela que foi dando errado, cada coisa daquela que eu queria e que eu não alcancei e que eu achei que foi errado, ele foi me levando para um caminho que me trouxe até aqui. E eu não vou falar, nossa, que peso não deu errado. Não, deu errado, graças a Deus. Por quê? Porque eu poderia estar melhor, mas eu poderia estar muito pior. E pelo fato de eu não saber como eu poderia estar, o que eu poderia estar fazendo, quem eu poderia ser, se eu tivesse feito alguma coisa ou não, eu tenho que ser feliz com o que eu tenho hoje e sempre lutar para aquilo que eu acho melhor. Se for o melhor para mim, ele vai vir. Se não for, ele não vai vir. E não é sorte, não é que eu sou azarado, não é que o acaso não riu para mim. Não, pelo contrário, tá tudo certo. Nós estamos andando em linha reta. Acontece que tem hora que a gente desvia dessa linha. E olha só, ela ainda dá o exemplo. Veja o caso de Frederico, que alterou em mais de 3 décadas o seu retorno. Então, é o que eu falei, o Frederico ele ia viver até 77, 87, 97, não sei quantos anos o Frederico tinha. O que eu sei é que ele adiantou a volta dele. Foi acaso? Não foi acaso. Não foi acaso. Foi karma? Não foi karma. Ah, os irmãozinhos fizeram. Não, não tem irmãozinho nenhum nessa. Ah, não, mas foi alguém que. Não, não foi ninguém, não, foi ele. Ele, exclusivamente ele. Com as mãos dele, com coisas que desviou, com coisa que às vezes ele tinha sido muito avisado. E foi. E foi porque a dona Modesta já falou lá atrás. Ele foi muito avisado de que não era para fazer. E fez. Nem sempre o que acontece está na programação da vida física, nem por isso existe acaso. Ou seja, mesmo o imprevisto tem finalidades sublimes na ordem universal, embora pudesse ser evitado. Pensa, por exemplo, o exemplo de alguém que usa droga. Ele começa a usar droga. Vamos pensar que é uma pessoa que não sabe o que está fazendo. O que hoje é difícil, é complicado, porque hoje nós temos informação à vontade. Mas vamos imaginar que é uma pessoa que não tem essa informação. Ela começa a usar droga. No começo parece ser legal, mas ela começa a ver que tem implicações. Ela precisa de dinheiro, ela tem um efeito rebote, ela tem problemas, só que ela acha que aquilo vai resolvendo tudo. A partir do momento em que ela acha que aquilo vai resolvendo tudo, ela está falando para ela mesma que você perdeu todo o seu controle de resolver as coisas. Você está jogando na mão de algo que está te desfazendo. Nossa, quando eu uso eu me sinto super bem, quando eu não uso eu tô mal. Então, problema, você tem um problema. Você tem um problema. Você precisa consertar. Sabe qual que é o maior problema? Eu não querer. Sabe qual que é o maior problema? É eu achar que tá tudo a mil maravilhas. Porque aí você começa a afetar outras pessoas e as outras pessoas começam a te falar: ou isso é problema, isso é problema, isso é problema, mas eu não aceito que isso é problema. Pelo contrário, eu continuo trabalhando como se não fosse um problema nenhum. Tá tudo numa boa, tá tudo numa nice, eu tô feliz da vida e vamos embora e segue o bar. Aí um dia eu passo muito mal e eu sou internado. Não, coincidência, acaso. Uh-uh. A gente está causando isso. A gente está buscando isso.
Claro, a isso damos o nome de livre-arbítrio. Você faz aquilo que você quer fazer. A gente não é obrigado a nada. Aqui no Brasil, então, a Constituição deixa bem claro. Artigo 5º da Constituição, inciso 2º. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Então, se tiver uma lei que me proíbe, eu não posso fazer. Mas tem uma lei que proíbe as pessoas de usarem droga e eu uso. Tem uma lei que proíbe as pessoas de vender droga e eu vendo. Tem uma lei que proíbe eu de andar a 100 quilômetros por hora numa via pública e o Frederico anda. Então, nada me é proibido. Como diz Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Vamos ser bem sinceros. Paulo tem a definição perfeita. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, imprevisto, às vezes, é até bem previsto, viu? Nada existe por acaso. Quer dizer, para tudo há uma causa, uma explicação. Isso não significa que tudo tenha que acontecer como acontece. Até os fatos do mal não existem sem casualidade, nem por isso podemos concebê-los como uma obra do Pai, e sim reflexo oriundo de nossas decisões infelizes. Então, tudo que acontece, está tudo bem. Até o reflexo do mal, até o reflexo do mal. Somos nós quem tomamos as decisões infelizes, somos nós quem pegamos os caminhos errados, somos nós quem pegamos os caminhos complicados. Tudo é responsabilidade nossa. Quando o Pai nos dá o apagamento da memória, o benefício do apagamento da memória, e chama a isso de livre-arbítrio, da gente ter a memória apagada, não ter um manual de instrução e ter que viver a vida como a gente quer, o que que ele quer? Você já sabe o caminho, você já sabe. Você sabe o que que você tem que fazer. Você sabe o que que é bom, o que que é ruim. Você vai aprender. Uma família vai te ensinar qual que é o caminho correto e qual que é o caminho errado. Só que é você quem vai trilhar o caminho. Não adianta nada eu chegar para a Manuela e falar que ela tem que ser a melhor aluna da escola, que ela tem que se dedicar, que ela tem que correr atrás, que ela precisa de boas notas. Hoje talvez ela faça isso. Amanhã, quando ela não tiver mais sob o nosso jugo, pode ser que ela não faça. Isso é um caminho dela. É um caminho que ela está trilhando. Do mesmo jeito que nós estamos trilhando esses caminhos, do mesmo jeito que nós estamos buscando esses caminhos com a nossa conveniência. Nós estamos buscando esse caminho com a nossa vontade. E ó, é muito sério, ó, nada existe por acaso. Quer dizer, para tudo há uma causa, uma explicação. Sempre tem uma causa. Sempre tem uma explicação. Isso não significa que tudo tenha que acontecer como acontece. Então, nem tudo está escrito, mas não é acaso. Eu me caminhei até lá, eu busquei. Lembra que eu falei do curso? Se você está começando a nossa aula hoje, está ouvindo a nossa aula hoje e está descabelando, desesperado, nossa, meu Deus, hoje eu fui aprender isso. É porque hoje você está preparado. Nada é por acaso. Nossa, caí por acaso. Você foi direcionado a cair aqui. Agora, se você vai continuar aqui e trilhar o caminho conosco, voltar lá na aula um, onde eu estou parecendo um robozinho de tão travado que eu estava, lá na aula um, você vai voltar lá e vai começar a assistir desde a aula um até hoje, aí é contigo. Se você teve na aula um e está comigo até hoje, é contigo. Se você entrou na 20, na 30, na 50 e está nos acompanhando, é contigo. Nada é por acaso. Tudo a gente procura com a mão da gente. Tudo a gente busca com a mão da gente. Até os fatos do mal. Ó, até eles não existem sem casualidade. Eu faço mal porque eu faço mal. Né? Novamente, Paulo, né? Não é porque eu faço mal. O problema não é eu fazer o mal. O problema é o mal que há em mim. Né? Não é o mal que faço, e sim o mal que habita em mim. Esse que é o problema. Por quê? Porque tem.
Já falei diversas vezes aí para trás, nós somos 10% bonzinho e 90% malzinho. Nós temos uma caminhada longa ainda para andar, para que a gente se sinta melhor, para que a gente se sinta do bem. Aqui, nesse local, nessa aula, nenhum de nós é espírito de luz, não. Pelo contrário, aqui está todo mundo numa caminhada grande. Por quê? Porque o mal vive em mim. É muito mais fácil eu ter uma atitude má do que uma atitude boa, tá? Mas nem por isso nós podemos concebê-lo como uma obra do Pai, e sim como um reflexo oriundo de nossas decisões infelizes. A maldade que eu faço não está no meu plano. Não está no meu plano que eu vou fazer maldade. Ah, então no plano reencarnatório do Zé, tá que ele ia vir assassino? Claro que não. Claro que não. Foram as decisões dele que levaram ele nisso. Então, no plano estava escrito que ele ia. Claro que não. Foram todo um conjunto de decisões que ele tomou durante a vida que levou ele para isso. Ah, foi o acaso? Claro que não, é tudo explicado. Tudo tem sua explicação. Eu e Iso assistimos uma série há umas semanas atrás sobre uns meninos que moravam na escadaria da Candelária quando teve a chacina. E o que a gente percebeu? Crianças menores de idade dormindo lá. Crianças. É óbvio que aquelas crianças vão cometer atrocidades. Mas aí, quando vai ver a história de cada uma, todo mundo chegou lá, tem um motivo para chegar lá. Não foi obra do acaso. Foram problemas que foram acontecendo que fizeram com que eles chegassem lá. Se eles chegaram aonde chegaram, foi porque as coisas foram acontecendo para eles chegarem lá. Oi, Manu. Bom dia, gente. Entendeu? Foram as coisas que levaram eles a chegarem lá onde eles chegaram. Ah, então Deus escreveu que. Ah, vou dar até o nome, vou dar um spoiler aqui, o nome da personagem. A Pipoquinha, uma criança de 7 anos, 8 anos, ela seria abandonada pela mãe. Estava escrito lá, claro que não. A mãe abandonou porque ela quis abandonar. E a menina foi abandonada. Ah, precisava ser. Bem provável que não. Bem provável que não. Mas foi. E aí é o rumo que a gente toma na vida, tá? Então, até o mal é reflexo oriundo de nossas decisões infelizes. Aí, continuou a Rosângela. Peraí. Em sua ficha não constava regresso na categoria morte trágica? Peraí. Vocês estão me falando então que tudo que o Frederico fez, tudo que o Fred fez, foi obra dele mesmo, ele caçou com as próprias mãos, que o acaso não existe e que a vida não é programadinha, eu não sou um robozinho que sigo a minha vida. Ninguém falou que o Beto, com 45 anos, ia dar uma. 45 não menos, com 42 anos, ia dar uma mudança na vida e ele ia passar de uma pessoa não tão ligada assim à religiosidade, uma pessoa mais ligada à religiosidade. Vocês vão me dizer que não estava escrito na ficha dele isso? Vocês vão me dizer que não está escrito na ficha do Frederico que ele precisava de morrer tragicamente para resgatar? É isso que vocês estão querendo dizer? Não. Ele se enquadrava na morte natural por idade, gozando de plena saúde. Então, para tudo. Então, para tudo. Tudo que a gente imagina, tudo que a gente pensa, não passa de ilusão da nossa cabeça, como a irmã Citufo falou muito. Vamos voltar. Vamos voltar? Olha aqui. Ó, como sabemos, o acaso seria uma aberração do universo, portanto não existe, e parte de uma concepção de ignorância em que ainda estagiamos. Então, essa ideia de que tudo está escrito, de que tudo está certo, de que tudo vai seguir o que está escrito, e que se alguma pessoa morreu por morte trágica é porque ela precisava desse resgate? Uh-uh. Nem sempre. Não sempre. Muitas vezes a gente caça com as próprias mãos.
Muitas vezes nós buscamos isso aí. Muitas vezes somos nós que corremos atrás disso aí. Desculpa, gente. Assim como o Frederico buscou. Entendeu? Assim como o Frederico buscou. Na ficha dele não constava regresso com morte trágica. Constava o quê? Morte natural por idade. Ai, meu Deus. Nossa, e quem cai no acidente de avião, igual a gente teve esse ano? Peraí. Um acidente de avião. Há de falar para mim que tem muita gente que não imaginava. Pega avião toda semana. Você não imaginava. Você não procura com as próprias mãos. O passageiro era passageiro. Não procurou com as próprias mãos que aquilo acontecesse. Então, não dá para falar que ele buscou aquilo. A família que está viajando de carro, que está a 110 por hora, na velocidade normal da via, que é para uma pessoa normal está, a família está 110 por hora. Vem um caminhoneiro de frente numa ultrapassagem irregular e bate com a família e morre, aí não tem como você falar que não era isso, que foi obra do acaso, ou que não, que era imprudência, não. Agora, o contrário, o cara sai para ultrapassar num lugar que não pode, ver um caminhoneiro de frente e pega e bate, aí sim. O motorista foi imprudente, os outros talvez não, mas o motorista foi imprudente. Que foi o que aconteceu com o Frederico. O Frederico, ele morreu porque ele caçou essa morte. Porque era para ele ter morte natural por idade. Tá, legal. Suponhamos então que constasse um resgate através de tragédia. Qual seria a situação? Então, ó, tá numa dessa? Tá. Não foi, não foi. Beleza, eu tô vendo algo que não foi. Mas e se fosse? O que que aconteceria? Eu quero saber o que que aconteceria. E se fosse? Dona Modesta interveio com naturalidade e esclareceu que a gente vai saber na próxima semana. Nós vamos ter que esperar a semana que vem para saber. Nós vamos ter que esperar. Aham, vocês vão ter que estar aqui comigo para a gente saber. E o que é mais legal disso tudo, o que é mais bacana nisso tudo, é que agora a gente sabe que não existe o acaso. É que agora a gente sabe que nada é por acaso. Tem até um vídeo, né? Um livro que fala que nada é por acaso. E agora a gente sabe, o acaso não existe. Tudo que acontece é porque eu estou buscando com as minhas próprias mãos, ou foram os caminhos que eu trilhei que me levaram naquilo. Nossa, mas eu estou longe demais do plano que eu fiz. Paciência, queridão. Você não tem manual de instrução. A gente muitas vezes buzinou na sua orelha uma coisa que era para você fazer e você não fez. Agora não vem culpar a gente. Você me desculpa, mas não vem culpar a gente, não. Vou até usar uma brincadeira. Me inclui fora dessa. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Tô fora dessa, tá? Então, se tem algo gritando no seu ouvido, muda. Faz diferente. Não existe o acaso. Não existe sorte. Tudo tem uma explicação. O que não tem explicação é você não ter curtido ainda nosso vídeo, você não ter compartilhado com todos os grupos. Isso não tem explicação, não custa nada e ajuda demais a gente. Não custa um centavo e ajuda muito a gente curtir o canal da Cavile, fazer o canal da Cavile chegar a mais gente, fazer a nossa palavra, todos os outros palestrantes, todos os outros trabalhadores, nosso evangelho infantil, fazer tudo chegar mais longe. Ajuda a gente nessa, não te custa nada. Mas também vai lá toda terça e todo sábado lá no Instagram da Cavile, ouvir o nosso Alquimia da Alma, uma forma de eu ajudar vocês também. Rapidinho, 3, 4 minutos de palavra para que a gente tenha um dia melhor, um período da semana melhor. E não se esqueça, aqui, ó, tá aqui no nosso link, tá aqui, ó, na nossa descrição do vídeo, o link para o nosso grupo de WhatsApp e os cursos da Cavile, o link que vai te levar para os cursos da Cavile. Vem fazer com nós, vem juntar essa família Cavile. Forte abraço, o Natal tá chegando, semana que vem nós vamos estar 15 dias do Natal, estamos chegando cada vez mais perto. Forte abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa quarta, uma boa semana e tchau.